Olá e bem-vindos! Muitos de nós temos aquele hábito, o de ir buscar qualquer coisinha para comer antes de dormir. É quase um ritual. Mas, e se eu dissesse que esse gesto parece tão inofensivo, pode estar secretamente ligado a um problema de saúde bastante sério? Hoje vamos explorar a ligação surpreendente entre o que comemos à noite e a forma como respiramos enquanto dormimos. Fica a pergunta no ar. Será que esse pequeno prazer noturno está, sem que se dê por isso, a sabotar o descanso e a saúde a longo prazo? É uma questão importante. Vamos então perceber o que a ciência nos diz sobre o que realmente acontece dentro do nosso corpo quando comemos antes de nos deitarmos. Ora bem, para desvendarmos este mistério, o nosso percurso vai ser o seguinte. Primeiro, vamos perceber o que é esta ameaça silenciosa. Depois, vamos identificar um culpado que talvez ninguém esperasse. A seguir, vamos ver em detalhe a cascata de danos que ele provoca. E claro, vamos falar de soluções, como restaurar o ritmo do corpo e, finalmente, qual o caminho para um sono melhor. Vamos então começar pelo início, como deve ser. É fundamental perceber a condição que está no centro de toda esta nossa conversa. A apneia do sono. O que é isto, afinal? Bem, de uma forma muito simples, é quando a respiração para e recomeça, várias vezes durante a noite. Estas pausas podem durar alguns segundos ou até minutos. E o problema é que de cada vez que isto acontece, o cérebro e o resto do corpo ficam privados de oxigênio. É um stress enorme para todo o organismo. E as consequências disto não são brincadeira. A longo prazo, se não for tratada, a apneia do sono está ligada a problemas muito sérios. Falamos de hipertensão, doenças do coração, AVCs, diabetes e até um risco acrescido de demência. Portanto, é claro que isto é muito mais do que um simples ressonar alto. Mas a grande pergunta é, o que é que pode estar a piorar uma condição que já é por si só tão perigosa? A resposta, surpreendentemente, pode estar escondida num hábito que muita gente tem todos os dias sem sequer desconfiar. É isso mesmo, o lanche noturno. Aquele hábito de comer um bocadinho antes de ir para a cama é um dos principais fatores que podem agravar a apneia do sono. Eu sei, pode não parecer fazer muito sentido à primeira vista, mas a ciência por trás disto é fascinante e ao mesmo tempo um pouco alarmante. Então, como é que uma coisa tão simples como um lanche pode provocar tanto estrago? Bem, o processo não é direto. É, na verdade, uma espécie de efeito dominó. Uma cascata com 4 mecanismos que vamos analisar agora, um por um. O primeiro mecanismo é talvez o mais óbvio, o ganho de peso. Quando comemos tarde, o nosso metabolismo já está a abrandar, a preparar-se para o descanso. A energia extra daquela comida tem uma maior probabilidade de ser armazenada como gordura. E não é uma gordura qualquer, é a chamada gordura visceral. A gordura visceral é aquela que se acumula à volta dos nossos órgãos vitais. Quando se concentra na zona do tronco e do pescoço, ela literalmente aperta e estreita as vias respiratórias. Além disso, limita o movimento do diafragma. O resultado? Respirar torna-se um esforço maior e a probabilidade das vias aéreas colapsarem durante o sono aumenta drasticamente. Vamos ao segundo mecanismo que acontece no nosso sistema digestivo. O corpo humano está programado para usar a noite para descansar e para se reparar, não para estar a fazer a digestão de uma refeição. Ao forçar o estômago a trabalhar fora de horas, aumentamos muito o risco de refluxo ácido. Esse ácido sobe pela garganta e irrita as vias aéreas, causando inflamação. E não só. O estômago inchado também faz pressão sobre o diafragma, o que torna a respiração mais curta, mais superficial. É o cenário perfeito para uma noite mal dormida. E agora, o terceiro mecanismo. Este é mais invisível, é hormonal e metabólico. Os lanches noturnos, principalmente os que são ricos em açúcares e hidratos de carbono, criam uma autêntica montanha-russa dentro do nosso corpo. O açúcar provoca um pico de insulina, que depois é seguido de uma queda a pique. Esta instabilidade constante afeta o sistema nervoso autónomo, que é basicamente o piloto automático do nosso corpo. Ele controla coisas essenciais como o ritmo do coração e, claro, a respiração. Um piloto automático desregulado durante a noite leva a padrões de respiração irregulares, o que só piora os episódios de apneia. Por fim, o quarto e último mecanismo, este é o mais silencioso de todos, mas a longo prazo, talvez seja o mais destrutivo. É um dano que não se vê nem se sente no imediato, mas que vai acontecendo noite após noite. O hábito crónico de comer tarde gera uma inflamação de baixo grau e um stress oxidativo por todo o corpo. E isto resulta no que alguns especialistas chamam de dano respiratório silencioso. Ou seja, com o passar do tempo, os próprios músculos e nervos que mantêm as vias aéreas abertas vão ficando mais fracos, mais flácidos e mais propensos a fechar durante o sono. Bom, depois de vermos o problema em detalhe, vêm as boas notícias. A solução é surpreendentemente simples e não passa por medicamentos ou equipamentos complicados. Passa, isso sim, por devolver ao corpo o seu ritmo natural. A estratégia mais eficaz é simplesmente dar uma pausa
ao corpo. O chamado jejum intermitente, que no fundo significa criar uma janela de tempo todos os dias em que não se come, permite que o sistema digestivo finalmente descanse, que as hormonas se equilibrem e que o corpo ative os seus próprios processos de reparação. E a diferença entre os dois cenários é abismal. De um lado, com o lanche noturno, temos um sistema digestivo em sobrecarga e um sono de má qualidade. Do outro lado, com o jejum, o corpo descansa, o açúcar no sangue estabiliza, o sono torna-se profundo e reparador e o corpo passa a queimar gordura de forma mais eficiente. A mudança é, literalmente, da noite para o dia. Certo, mas na prática como é que se começa? A ideia não é fazer mudanças radicais que não se conseguem manter. O segredo está em começar devagar e de forma consistente. Um bom ponto de partida pode ser muito simples. Definir uma janela de 12 horas sem comer. Por exemplo, jantar às 8 da noite e só tomar o pequeno almoço às 8 da manhã. Durante o período de jejum, é fundamental beber muita água, ou chá, ou até café, mas sem açúcar, claro. E, talvez o mais importante, é preciso aprender a ouvir o nosso corpo e ir ajustando os horários à medida que nos adaptamos. Portanto, a mensagem central é esta. Deixar de comer tarde não é apenas uma questão de peso. É uma das formas mais simples e, ao mesmo tempo, mais poderosas de proteger a nossa respiração durante o sono, de reduzir a inflamação e de melhorar a saúde metabólica em geral. E terminamos com uma reflexão. Não se trata de revolucionar tudo de um dia para o outro. A pergunta é mais simples. Que pequena mudança se pode fazer, já hoje à noite, para começar a construir um futuro mais saudável? Se calhar é só antecipar a última reflexão em meia hora. Pequenos passos, quando são consistentes, levam a grandes resultados. Muito obrigado por nos ter acompanhado.